olha que com toda aquela agenda frenética que eu mencionei no último vídeo de shows, de hotéis, de vans, de tudo que os Mamonas tinham que fazer, eles ainda arrumavam tempo para namorar. Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Carol Tamion, desse Insta aqui. E você que com certeza já soube de alguma história ou se interessa muito para saber como era a vida amorosa dos Mamonas, já vai se inscrevendo, já vai comentando, já vai deixando o seu like, porque hoje eu vou trazer todas as curiosidades que eu fiquei sabendo sobre as namoradas dos Mamonas. Ou sobre a mulherada, como vocês preferirem. Só para deixar claro, gente, que eu também vou trazer aqui alguns boatos ou histórias que eu fiquei sabendo. Se vocês souberem mais de alguma história, algum boato, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, eu sempre respondo comentários de vocês, então vamos lá? Então vamos começar, gente, falando do Júlio. O Júlio sempre foi o mais discreto da banda, então pouco se sabe sobre a sua vida amorosa. Mas dois boatos foram os que eu encontrei, e lembrando, gente, boatos, hein? O primeiro que eu encontrei é que ele estava namorando uma menina chamada Simone. Eu só encontrei essa foto deles e pouco se sabe sobre o relacionamento deles, ou se eles tiveram realmente um relacionamento. Inclusive foi algum de vocês que me mandou essa foto, me mandou essa história, mas eu realmente não encontrei mais nada, gente. Então, se vocês sabem alguma coisa mais sobre a Simone, sobre se o Júlio estava namorando ela, comenta aqui embaixo também, tá bom? A segunda história já é um pouquinho mais concreta, mas ela não tem o final que a gente estava esperando. Audrey Paccaterra nasceu no dia 3 de janeiro de 1970 em Guarulhos, morava em Parque Secap e foi lá que ela conheceu uma banda muito boa chamada Utopia. E por acaso, a Audrey estava na festa, estava ali perto do palco, quando o Dinho se voluntariou para cantar no palco com Utopia e na sequência ele virou o vocalista. Foi ela que criou o primeiro fã-clube do Utopia e ela se transformou numa amiga muito grande dos meninos, de todos eles. A Audrey ia em todos os shows do Utopia e ela era tão importante na história dos meninos que até no disco original e autografado da banda, Dinho escreveu que ela fazia parte daquele trabalho e eles eram muito agradecidos pela divulgação, pelo fã-clube, por tudo que ela fazia pela banda. Bom, vocês já devem estar se perguntando o porquê de eu estar falando tanto da Audrey aqui, né? Muitos acreditam que a Audrey era apaixonada pelo Júlio, que eles até tiveram alguma coisa, mas ela sempre deixou claro que eles eram amigos, né? Que eles eram muito bons amigos e que a amizade deles iria durar para sempre. Audrey nunca deixou de relembrar os meninos e a amizade que ela tinha com eles. Ela acabou casando, tendo filhos e era servidora pública. Mas infelizmente a Audrey faleceu no dia 20 de dezembro de 2020 por causa de um vírus que anda circulando pelo mundo. Então aqui, gente, fica a minha homenagem à Audrey e tudo que ela fez pelos meninos. Ela era uma pessoa muito importante na história deles, que ajudou os meninos a crescerem e eles nunca esqueceram disso e ela nunca esqueceu dos meninos também. Então, Audrey, muito obrigada, viu? Samuel, que estava solteiro já havia algum tempo quando a banda estourou, teve bastante boatos envolvendo ele com a mulherada. Inclusive, eu gostaria de agradecer a minha amiga Slade, que me ajudou nessa pesquisa aqui. Ela ama os Mamonas tanto quanto eu, a gente conversa bastante. Então, Slade, obrigada, viu? Bom, o Samuel teve uma namorada durante 2 anos, chamada Kátia, mas os dois terminaram na época do Utopia. E a própria Kátia disse que os dois terminaram porque o Samuel era muito carente, muito carinhoso, muito atencioso, e ela já não estava gostando tanto disso, então os dois terminaram naquela época. Um boato muito grande envolvendo Samuel diz que ele teria namorado a Mari Alexandre. O que seria, na verdade, muito interessante, já que a Mari era a musa inspiradora da capa do álbum dos Mamonas e também para o nome da banda. E foi o Samuel que deu esse nome para a banda, então era a musa inspiradora dele também, né? Vai saber.
E uma outra pessoa que foi associada ao Samuel foi a Daniela Albuquerque, que era uma das fotógrafas da banda. Muitos dizem que a Daniela era apaixonada pelo Samuel, que ela gostava dele de verdade, e que ela iria até se declarar para ele alguma vez, mas não deu tempo. E ela nunca negou nem confirmou se eles tiveram alguma coisa, se teve alguma coisa entre eles. Vocês sabem, gente? Comentem aqui embaixo também, hein? Agora, na visão do Samuel, é muito difícil saber o que ele sentia por ela. Pouco se sabe sobre a história dos dois, e é isso. Muitas pessoas também comentam sobre Samuel ter conhecido muitas fãs. Mas assim, pessoal, ele era jovem, solteiro e membro da banda mais famosa do Brasil na época. Normal, né? Quanto a Sérgio, existe uma história muito mais completa com a sua namorada de 4 anos, Cláudia. Cláudia já conhecia a banda Utopia desde 1991, quando em uma sexta-feira à noite, uma amiga sua estava conversando com Sérgio e Samuel na rua. Ela e essa amiga iriam para uma festa temática dos anos 60 naquela noite. Então elas já estavam atrasadas e Cláudia foi buscar essa amiga para as duas irem. Sérgio gostou de Cláudia já naquele momento, então ele pegou o carro e foi atrás das meninas. Ele então parou o carro na frente das duas e perguntou a Cláudia se ela não gostaria de comer uma pizza com ele naquela noite. Querer ela até queria, mas como ela já estava pronta para a festa, sua amiga já estava do seu lado para ir na festa também, ela falou que ficava para uma próxima vez. 2 dias depois, no domingo à noite, lá estava a banda Utopia mais uma vez animando o ginásio do Parque Secap em Guarulhos. Cláudia foi até lá e bem na hora que ela chegou, o Sérgio já a viu naquele momento. Quando o show acabou, Cláudia já estava indo embora quando Sérgio apareceu na sua frente pedindo o número do seu telefone. Ela deu o número de telefone e 2 dias depois, lá estava Sérgio buscando a menina na porta do colégio. E foi nesse mesmo dia, dentro do carro, que Sérgio pediu Cláudia em namoro e ela aceitou. O namoro dos dois foi bem tranquilo. Até as fãs mais saidinhas da banda Utopia não incomodavam Cláudia muito não. O que a incomodava eram os gatos de Sérgio, porque Sérgio tinha 11 gatos e Cláudia não estava muito afim de dividir a atenção do seu namorado com os gatos. Então eles tinham até uma brincadeira, uma briguinha entre eles, que um dia ele teria que dar os gatos e escolher ela. Só que ele ficava com dó dos gatos e falava, não, claro, não vamos fazer isso não, eu amo os meus gatinhos. Quando os Mamonas Assassinas estouraram no Brasil inteiro, a agenda deles ficou uma loucura, como vocês podem ver no meu último vídeo. Por consequência disso, o namoro dos dois ficou um pouco mais difícil, mas eles não deixaram a peteca cair não. Cláudia sempre acompanhava Sérgio nos shows, tanto que dizem que ela chegou a assistir mais de 100 shows da banda. Mas foi no dia 14 de janeiro de 1996 que as coisas mudaram. Naquele dia, Sérgio levou Cláudia para casa e disse que estava inseguro, incerto com o namoro, e eles concordaram em dar um tempo. E essa foi a última vez que Cláudia viu Sérgio. Quando ela estava entrando já no portão de sua casa, ela olhou para trás e Sérgio disse, a gente se vê. Mas parece que essa não foi a última vez que os dois se falaram, porque há boatos de que no final de fevereiro de 1996, Sérgio tenha ligado para Cláudia e tenha chorado bastante. Mas quem vai saber, né? Também em março de 96, uma jovem chamada Elga Cristina apareceu em uma foto com a família Reoli e com um texto dizendo que ela era namorada do Sérgio. Eles podiam sim estar namorando ou estar se conhecendo melhor na época, mas pouco se sabe sobre o relacionamento dos dois. O que é bem diferente do relacionamento de Bento com Aninha. Esse aí a gente já sabe bastante coisa. Cleide, que tinha o apelido de Aninha, tinha apenas 16 anos quando começou a trabalhar nos comícios de Geraldo Celestino, onde a banda Utopia sempre atuava. Bento era quem equalizava o som das bandas que tocavam antes do Utopia. Então ele e Aninha passavam muito tempo juntos. E ainda depois dos shows, era Bento que levava Aninha para casa.
2 meses depois dessa rotina, Bento pediu para ser namorado de Aninha. Ela disse que ele teria que falar com a mãe dela, porque ela tinha apenas 16 anos. Ele não sabia disso, mas ele falou, tudo bem. Ele falou com a mãe dela e eles viraram oficialmente um casal. E não demorou muito para Aninha perceber que Bento era muito ciumento. Muito ciumento! Tanto que ele fez ela parar de trabalhar em um outro lugar que ela trabalhava, ela não podia mais cumprimentar nenhum homem com abraços ou com beijos, e sempre que possível, ele pedia para um de seus irmãos acompanhar a Aninha onde quer que ela fosse. Olha só, Bento! Mas os dois se entendiam bem, tanto que foi a Aninha que ajudou Bento a criar o look mamônico que ele tinha, com o cabelo rastafari. Ela ajudava a fazer, demorava um monte de tempo, mas ela que ajudou a ele criar esse look. Em um especial da Rede Record de 2016, a família de Bento disse que uma ex-namorada dele estava grávida em março de 96, mas que ela teria perdido o bebê pouco tempo depois. Aninha, que também deu entrevista nesse dia, disse que não sabia de nada disso e que achava até meio estranho pelo tanto que ele era ciumento. E nessa mesma entrevista, o Johnny, que era o produtor de shows dos Mamonas, disse que o Bento era o mais saidinho da banda. Bom, gente, agora eu vou entrar em território bem polêmico, porque eu vou falar sobre o Dinho. A primeira namorada do Dinho que foi conhecida foi a Mirella Zaccanini. Mirella também tinha 16 anos quando os rapazes da banda Utopia foram até sua casa, já que o seu pai tinha um estúdio por lá. Muitos olhares foram trocados naquele dia e logo os dois já estavam namorando. O namoro durou 3 anos e 4 meses e ambos eram muito ciumentos. De acordo com o livro Blá Blá Blá, o pai do Dinho disse que o Dinho não era muito bem-vindo na família da Mirella. E falam que foi por esse motivo que Dinho acabou dormindo na praia, em um banco de praia, quando ele foi visitar Mirella em Santos. E Mirella diz que foi naquele dia que Dinho acabou escrevendo a música Pelados em Santos, ou Pitulinha, como ela gosta de chamar a música. A família de Dinho afirma que não foi bem assim. Mas isso eu falo bem melhor no vídeo sobre as músicas da banda, gente. O término da relação dos dois também tem 2 versões e eu vou falar as 2 aqui, tá bom? Mirella afirma que Dinho estava sofrendo uma pressão muito grande do empresário e que seu comportamento havia mudado muito desde que eles gravaram o álbum e tudo mais. Que os dois tiveram uma conversa muito longa que durou aproximadamente 3 horas na garagem da casa dela, que os dois choraram muito e que eles decidiram que teriam que terminar. Ela conta toda essa história melhor no programa Domingo Show da Rede Record, e esse programa foi polêmico, hein, gente? Já a família do Dinho conta que quem quis terminar o namoro foi Mirella, não foi o Dinho. Que o namoro já estava desgastado já havia algum tempo e que Dinho deu um ultimato, falando que se ela quisesse continuar o namoro, que ela deveria buscá-lo no aeroporto, já que eles estavam voltando dos Estados Unidos depois de mixar o álbum. Se ela estivesse lá, ele entenderia que eles deveriam continuar o namoro. Se ela não estivesse, teria tudo acabado. Mirella não foi, então Dinho entendeu que os dois não deveriam mais estar juntos, então disse, então tá. A irmã do Dinho, a Grace, ela já disse que o Dinho era muito intenso, que se ele amasse alguém, ele amava de verdade, mas se tinha acabado, acabou mesmo. Mirella hoje em dia mora em Londres e ela faz bastante trabalhos com uma igreja e ela até chegou a escrever um livro sobre o relacionamento que ela teve com o Dinho. Em torno de 3 meses depois de terminar o namoro com Mirella e quando os Mamonas já estavam super famosos no Brasil, Dinho foi passar uma noite na danceteria chamada Cali, que fica na Serra da Cantareira. Lá, ele viu uma jovem de 22 anos chamada Valéria Zopello. Valéria tinha acabado de voltar para o Brasil, já que ela estava trabalhando na Disney de Orlando e ela nunca tinha ouvido falar dos Mamonas Assassinas. A primeira vez que ela ouviu falar foi no dia anterior dela ter ido na danceteria, quando ela ouviu uma amiga sua cantar Vira Vira perto dela, e ela achou a letra um horror.
Na danceteria, Valéria estava usando uma jaqueta que estava escrito Ford Models, que era da agência de modelos. Dinho gostou de Valéria na hora. Ele já foi direto na moça e perguntou se ela estava sozinha e se ela era realmente uma modelo, já que ele era um cantor de uma banda super famosa chamada Mamonas Assassinas. Valéria respondeu as perguntas, mas não deu muita bola porque achou Dinho um pouco folgado. Mas ele não desistiu não, gente. Qualquer chance que ele tinha, ele aproveitava para conversar com ela. Mas vocês acham que o Dinho era bobo, gente? Ele foi até a mesa do DJ e pediu para o DJ tocar Vira-Vira. A danceteria veio abaixo. Todo mundo cantou e dançou junto à música e ele só apontando para Valéria. Dinho pegou o microfone do DJ e disse que no dia seguinte teria um show dos Mamonas no Parque Ibirapuera e que queria que todo mundo que estivesse na danceteria que fosse no show também. Ele desceu e foi direto em Valéria. Eles começaram a conversar bastante. Ele disse que queria ver ela no show do Parque Ibirapuera e começou a fazer várias perguntas, já que ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Ele chegou até a perguntar se ela não estava interessada em namorar ninguém. Dinho acabou pagando a conta de Valéria e levou ela para casa e disse até que seria bom levar ela para casa porque ele já queria conhecer o caminho. Ele disse que no dia seguinte ele iria ligar para ela e ligou mesmo. Eles marcaram um encontro no McDonald's, cada um levou um amigo, e ele levou até o Ralado como amigo, imagina a cena. E foi naquela mesma noite que Dinho olhou para Valéria e disse que a amava. Valéria ficou super surpresa e disse que estava um pouco cedo para ela dizer o mesmo. Mas uma semana depois, Valéria foi no show dos Mamonas Assassinas e ela viu toda aquela garotada gritando muito pelo Dinho, principalmente a mulherada, e ela sentiu um certo ciúmes. E ela sentindo esses ciúmes, ela viu que ela estava já sentindo alguma coisa muito forte pelo Dinho. Naquele dia os dois conversaram e começaram a namorar oficialmente. Um mês depois, Dinho levou Valéria para sua casa para conhecer seus pais. O pai do Dinho, brincando, falou: "Poxa, outra, Dinho!" E aí o Dinho puxou ele de lado e falou: "Poxa, pai, essa é sério, eu quero me casar com ela." E ficou sério mesmo, porque Valéria estava planejando voltar para os Estados Unidos, mas por tudo isso ela decidiu ficar no Brasil e eles estavam sempre juntos. Ela sempre que podia acompanhava o Dinho nos shows, e isso até criou uma certa tensão na equipe, e eu falo melhor disso nesse vídeo aqui, tá, gente? Nas horas vagas, os dois adoravam andar de kart juntos e Dinho adorava que a Valéria era mais aventureira e mais moderna. E os dois realmente estavam dispostos a se casar. Eles marcaram uma cerimônia para março de 96, mas depois eles decidiram que seria em setembro de 96. E o casamento estava realmente sendo planejado para acontecer na Serra da Cantareira. E sim, gente, eles tiveram algumas brigas sim. Eu falo sobre uma que eles tiveram no programa do Gugu nesse vídeo aqui também. Valéria já morou em vários países, principalmente na Itália. Ela já foi piloto profissional de carros, que inclusive ela foi até vice-campeã. E ela hoje em dia viaja o mundo como fotógrafa. Gente, muitas pessoas têm muitas discussões e muitas já me perguntaram quem eu prefiro, a Mirella ou a Valéria. Gente, eu não tenho que preferir nada e principalmente, ele amou as duas, simples assim. Então, gente, aqui estão as histórias que eu encontrei sobre as namoradas e a mulherada dos Mamonas Assassinas. Vocês conheciam todas essas histórias? Tem alguma história que eu não contei, que você gosta muito ou que você conhece? Comenta aqui embaixo pra mim, gente. Esse é um assunto muito difícil de encontrar, afinal ninguém quer dividir tanto essas histórias. Mas por favor, gente, se vocês souberem de alguma outra história, por favor, comenta aqui embaixo, tá? E por favor, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu já tô quase terminando aqui o meu especial sobre os Mamonas, então me dá uma força pra gente continuar até o final aqui, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!
agora.